Fala galerinha, Caneda de volta aqui, no vídeo da Esfartinha. Hoje eu tô sozinho, Alone in the Darkness. E o vídeo de hoje é para fazer o primeiro box review, que é da nova coleção, que vai lançar a VG Booster 7 Divas Fest, acho que é esse o nome, que é a coleção de Bermuda Triangle que lança todo ano. E hoje sou só eu, porque eu jogo com esse clã já tem 3 anos, então eu entendo um pouquinho do assunto. E vamos começar. Ela lançou no dia 30 de março no Japão, lançamento no Ocidente no dia 27 de abril, trazendo boas novidades. Primeira coleção boa de Bermuda Triangle que eu vejo ser lançada nesse jogo. Com certeza melhor que todas as outras. O deck tá com. Os decks, aliás, de Bermuda Triangle estão com bastante potencial para surpreender aí. Não acho que vão afetar diretamente o meta do jogo, mas vão mudar bastante coisa. Não vou falar de todas as cartas, porque senão o vídeo ficaria extremamente longo, gigantesco. Mas vou falar das mais importantes, que são muitas. É uma coleção de 50 cartas, são 50 cartas na coleção com um reprint, que é o reprint do Megiddo, o Zero of Dragon. Ainda tem um reprint extra, que é o da Superb New Student Shizuko, a Shizuko G1. Vai vir com foil de triple, e o Megiddo com arte alternativa, de cerezinha e tal. Não vou entrar muito nesse mérito também, porque não são cartas que devam ser faladas na análise da box. Vamos começar. E eu separei aqui em categorias, vocês podem ver que tem bastante coisa aberta. Primeiro vamos falar das cartas mais genéricas aqui, que também engloba as cartas de Harmony, né, que elas acabam sendo bastante genéricas, já que geralmente são bem fáceis de trigar. E a primeira é a Trend Leader Feluca. Uma coleção, essa coleção tem bastante remake, né, bastante importante falar. Ela deu um upgrade em algumas cartas, deu downgrade em outras. E a Feluca ela era uma G1, quando ela entrava na Hero ou na Vanguard você podia fazer o Soul Charge 1, e agora ela virou uma G2 com uma skill bem legal, vamos dizer assim. No Generation Wake 2, então GB2, você paga Counter Blast 2 quando ela entra na Rear Guard ou na Guardian Circle, isso é bem relevante, e você declara uma grade até 3, então 3 ou menor. E você vai fazer Soul Charge até aparecer uma carta com essa grade. Para cada carta que você fez Soul Charge, ela ganha mais 10.000 de Power e de Shield até o fim do turno. A skill dela é muito boa, é muito boa mesmo. É justo ela ser Generation Break 2, porque senão a coisa podia ficar meio absurda. E ela faz guard muito fácil, principalmente contra decks que tem restrição de G-Guardian, restrição de PG, restrição de G0. Ela compensa tudo isso. Às vezes ela faz mais guard do que uma G-Guardian, por exemplo, porque 10.000 para cada Soul Charge. Se você fizer 2 Soul Charges, ela já é 25.000. Isso já é tipo, um número muito grande para uma G2. E o power dela também é importante, porque os decks de Mono Triangle geralmente não fazem um power muito relevante. E ela faz bastante. Então ela acaba sendo bem importante nesse sentido. Só que é uma carta perigosa, porque você pode começar a comer muito seu deck. Você começa a fazer soul charge demais. Às vezes, se você declarar uma grade errada, você pode acabar fazendo muito soul charge e perder jogos por causa disso, perder cartas importantes, porque é tudo no cego. E ela também tem um custo alto, que é o CB2, que quem joga de Bermuda sabe que geralmente pagar CB em Bermuda Triangle é algo bem complicado. Na maioria das builds, pelo menos as mais relevantes, é uma coisa bem pesada, assim. E CB2 é bem bastante coisa, mas é justificável, porque a skill dela é muito relevante. E o fato dela ser GB2 acabou sendo bom, por um motivo que a gente vai abordar um pouco mais no final do review, falando de outras cartas aí que lançaram. Vamos para a próxima, Gift Forte Shandy. A Shandy era o Stride Folder, né, do clã, e agora ela virou uma G2 de Harmony, com uma skill também muito boa, muito legal. Ela tem Harmony, tanto na Vanguard quanto na Rearguard, né? Isso é meio que padrão. E a skill dela, no começo da Battle Phase, você pode pagar Counter Blast 1. Se você fizer, para cada 3 cartas em Harmony que você tiver, você vai dar uma draw. Então, quer dizer, num deck com bastante Harmony, se o seu Stride tiver Harmony e você tiver com campo cheio, você vai dar até 2 draws, provavelmente. E se você tiver 4 ou mais cartas em Harmony, ela ganha mais 5.000. É um power bem legal, você já consegue, numa coluna certa dela, né, ela mais uma G1 de 7.000, você já consegue subir para 21.000 o power dela. Isso não é Generation Break, isso funciona na Vanguard e na Rearguard, então é muito bom desde o começo do jogo. Ela é uma carta realmente bem forte. O custo de Counter Blast 1 ele é pesado no começo do jogo, mas mais pra frente ele começa a ficar menos relevante a partir da Stride. Então é uma skill realmente muito boa. Eu acho que ela pode até tomar o lugar da Emilia, que é uma carta de draw muito utilizada, com o problema dela não ter resist, né? E a Emilia tem resist, isso é muito bom, principalmente em formatos como os de hoje.
mas ainda assim ela é uma carta muito forte a ser levada em consideração. Decks de Harmony provavelmente vão usar, vão abusar disso, vão fazer muita vantagem com ela. É uma carta bem relevante. Eu gostei bastante do uso dela, principalmente pelo early game, mas também no decorrer do jogo ela vai ser muito boa e é muito bem-vinda, né? Vamos ver no que dá. Próxima carta, Attractive Glow Sand. Aqui é onde as coisas começam a ficar insanas, porque essa carta ela é surpreendente. Você tem uma G2, onde a qualquer momento do jogo ela pode ser usada como custo de uma G-Guardian, se você puder chamar G-Guardian, claro. Então é isso, ela conta como heal na hora de chamar uma G-Guardian. Opa, eu tô rolando errado aqui, não tô acostumado com o roll da Stout Pad, mas tudo bem. Então é isso, ela tem skill na sua mão de ser considerado um heal quando você vai pagar o custo para uma G-Guardian. Isso é. Cara, você tem 8 G-Guardians no seu deck agora. Você vai ter 4 heals e 4 disso. Lógico, você pode ter 3 disso, pode ter 2, já é bastante. Só de você chegar a 6 cartas ou mais que funcionam para chamar G-Guardian, isso é muito forte. Isso é muito forte mesmo. E aí, quando você pensa que as coisas não podem ficar mais ridículas, a Bushiroad nos fez o favor de, além do deck ter 8 G-Guardians, ele também tem 6 PGs. Vamos ver se as coisas carregam aqui, tá um pouquinho difícil. Que é pra falar da Transcend Idol Aqua. Enquanto ela não carrega, eu vou falando aqui já. Ah, carregou. É um Sentinel normal, como qualquer outro, né? Só pode ter até 4 cópias no deck. Porém, ela tem um adendozinho na skill dela. Se todas as suas cartas com Sentinel no deck forem Transcend Idol Aqua, ou seja, ela, você pode ter até 6. Então você tem um deck com 6 PGs. Um deck que faz muita draw, que tem 8 G-Guardians e 6 PGs. Então, assim, a capacidade defensiva do deck ela tá totalmente insana. E isso nem é o mais importante da Aqua. Acho que vale lembrar que a Sand é um downgrade da G-Guardian, né? A G-Guardian da Fighters Collection, que vira uma G-Guardian G-Zone lá e ganha bastante power. E ela é um downgrade da Aqua, primeira vanilla de Bermuda Triangle, uma das primeiras cartas também. Que era uma Double Rara. Não, ela era rara e tinha SP na BT2. Então, ela realmente está entre as duas primeiras cartas de Bermuda Triangle junto com a Flores. E ela tem um adicional. O custo dela de PG não é descartar uma carta, é pegar uma carta da sua mão e colocar na Soul. Então assim, você está gastando uma carta da mesma forma. A diferença é que colocar uma carta na Soul pode significar recursos. Tem muitos decks de Bermuda Triangle que tem problemas com a Soul, que acabam com a Soul muito rápido. É o caso do antigo deck de Lauris, que gastava muita Soul para fazer Counter Charge. E como o deck gastava muito CB, ele precisava fazer Counter Charge com frequência, a Soul terminava por acabar. Por isso você usava uma Grade 1 que nem é tão boa, que é a Feluca, que dava um Soul Charge quando entra. E você tinha que ficar lupando ela para conseguir corrigir a sua Soul. E agora você já consegue fazer isso com mais decência. Você não precisa mais fazer aquele Soul cego, usar cartas ruins. Ela já faz isso pra você. E no deck de Coral, ela coloca Coral na Soul, que é muito forte. No deck de Riviera, ela coloca Riviera na Soul, que é muito forte. É uma carta que ajudou quase todos os decks de Bermuda Triangle. Até Cho-Cho ela ajuda, porque Cho-Cho também tem problema com Soul. Vale lembrar que com o que lançou de Cho-Cho na Clan Booster 5 e no TD, o deck ele acabou gastando muito CB e gastando muita Soul pra fazer as skills dele. Pra fazer Counter Charge, a única carta que ele tinha é a Clenis, que gasta Soul. E a única carta que ia pra Soul era a Sera, aliás, que é o crítico do clã, que paga CB pra fazer skill. Então ele tinha um balanço bem ruim de CB e de Soul. E essa carta ajuda muito. É lógico que assim, ela não é Cho-Cho, pode ser que você acabe não conseguindo usar. Mas vale a pena lembrar que ela existe e ela tem uma funcionalidade muito boa. Além disso, você pode escolher qualquer unit, então ela também defende rearguard, diferente das PGGs, né? E não tem restrição de arquetipo, né? Como é o caso das PGs que estão lançando agora. Como por exemplo a de regalha, que ela só protege unit com regalha no nome. Claro que no deck de regalha isso não é muito relevante, porque todas as cartas têm regalha. Mas ok. Ela defende qualquer coisa e tem um adicional. Logo depois que você faz a skill dela de PG, se você tiver duas cartas com Sentinel ou mais na Drop Zone, isso não conta ela, porque ela ainda está na Guardian Circle quando isso acontece, você pode colher todas as suas Rear Guards e elas não podem ser irritadas até o fim do turno. Então sabe aquele seu amiguinho que joga de Narukami, que usa o VMAX para bater em todas as suas Ears e na Vanguard ao mesmo tempo? Você dá essa PG, protege a sua Vanguard com ela, e pela skill protege todas as suas Ears. E aí você olha pro Vanquisher dele e faz o quê? Ah, amiguinho. E não só o Vanquisher, mas também tem
stride de Shiranui, acho que é o Mukuro, uma coisa assim, que domina sua vanguarda e baixa todas as suas ears. Você consegue defender todas as suas ears de uma vez só com uma carta. Isso é muito bom, isso é indiscutível. Além de você ter 6 cópias de no deck, que é o ponto alto, que é extremamente relevante. Você poder usar 6 PGs num deck que tem acesso fácil às cartas porque faz muita draw, é muito absurdo. E vale lembrar que a Ascend, que é uma G2, no deck de Shizuka ela é buscável. Porque quando você dá Stride, a Shizuka faz as G2 do seu deck virarem G3 e você consegue buscar com a Shizuka G1. Então, o deck ele tá com poder defensivo muito alto e a custo de pouca coisa. Não tá perdendo quase nada para fazer defesas muito boas. Tem também a Filuka, claro, que faz um shield muito grande. E continuando na linha de defesas, a gente tem a nova L. A L era a primeira PG de Number Triangle, né? Ela lançou no Extra Booster 2 com uma arte simples, ganhou a arte alternativa no Extra Booster 6 e agora ela virou uma G-Guardian. Ela já tinha virado uma G2, inclusive. Eu até achei que ela fosse virar uma G3 nessa coleção, mas veio como G-Guardian e uma G-Guardian sensacional. Primeira skill dela, contínuo. Na Guardian Circle, ela ganha mais 10 mil de defesa de shield para cada cópia dela na G-Zone, face up, e para cada sentinel na sua drop zone, ou seja, para cada PG na sua drop zone. Então você tem 6 PGs, isso aumenta o número de o número possível de sentinelas na sua drop, e ela ganha 10 mil para cada. Você consegue usar 2 Ls, assim você vira uma e deixa ela lá para fazer power para essa. E no Generation Break 2, quando ela volta para sua G-Zone, depois de ser usada, você paga Soul Blast 1 e ela se vira para baixo. Então você tem uma quantidade muito grande de defesa, provavelmente melhor do que a Ascend, que é a G-Guardian da Fighters Collection, que vem muito fácil e onde você consegue tirar proveito das 8 G-Guardians que você tem no seu main deck. Porque você consegue fazer G-Guardian durante todo o jogo com defesa muito grande, a pouco custo, porque é só Soul Blast 1 e agora o deck tem maneiras de lidar com esse Soul Blast, exemplo a própria Aqua. É uma PG, uma G-Guardian muito boa, muito eficiente, provavelmente melhor do que todas as outras do clã até agora, e não vai ter mais, né? Que é importante ressaltar que essa coleção tem uma importância adicional, porque ela é a última coleção com suporte para o formato G. Depois disso, o formato G para nessa coleção, e eu acho que ela tem muito potencial para ditar como vai ser o início do formato Premium, né? Então, é uma coleção bastante importante. E ela também acaba com o seu sonho de ver seu deck do formato G virar meta ou não, né? É aqui que termina, essa é a última chance. Bom, já falei bastante dessa carta, acho que não tem mais o que dizer. É muita defesa, se reciclando, não acaba nunca. Você consegue tirar proveito do grande número de G-Guardians que você vai ter no deck a partir de agora. E é essencial em quase todas as builds de Bermuda Triangle. Não tem condições de não ser usada. A próxima carta é a Stride genérica da coleção. Não muito genérica, ela é uma Stride de Harmony, mas ela vai acontecer até que com uma certa facilidade, já que muitos decks vão usar cartas com Harmony. É a Academic Student Council President Auk. A Auk no começo ela era uma G0 que interagia com cartas com Limit Break, ela ganhava um powerzinho lá. Depois ela virou uma G3 com uma skill até que divertida, mas não muito prática, não servia muito bem como um boss. E agora ela virou uma G4. Eu já imaginava que isso fosse acontecer, só que foi uma grata surpresa, porque ela faz o que o deck sempre precisou, que é uma primeira Stride que faz GB2 com uma skill boa. Todas as formas que você tinha de fazer GB2 antes, elas eram bem ruins. Lançou uma Stride na Clan Booster 5, na Clan Booster 3, que ela precisava irritar para fazer Generation Break 2, isso já atrapalhava muito, ainda mais naquela época que você queria deixar o Generation Break da Laureus ativo para ela ganhar o power no turno do oponente. E na Clan Booster 5 teve uma nova também, que ela fazia o Generation Break 2 independente. Mas a skill dela era muito fraca, já que você voltava uma unit com Harmony pra mão e chamava mais uma simples. Geralmente ia entrar uma carta de 9 mil que não faz nada no seu turno de stride, né? Então não vale a pena. Essa aqui é boa. Vamos lá, skill dela. Act once per turn, na Vanguard, evidentemente. Importante ressaltar que ela tem Harmony, isso é muito bom no geral, porque nos decks que não usam Harmony ela não atrapalha, e nos decks que usam Harmony ela ajuda muito, né? Vamos lá. Act na Vanguard uma vez por turno. Counter Blast 1. Desvira uma cópia dela da G-Zone, então ela já faz GB2, independente do que você queira fazer. Você escolhe 2 Gearguards suas quais com Harmony Ability, então você tem que usar coisas com Harmony para rodar ela, mas a maioria dos decks que querem usar essa carta vão usar Harmony.
E ela vai ganhar você volta essas duas unidades com Harmony pra mão, né? E ela ganha uma habilidade, uma skill até o fim do turno. Que é o seguinte, quando ela atacar, você escolhe até duas... Aliás, você escolhe um número de rearguard sua igual ao número de cartas face up na Choose Zone mais um. Então ela já começa voltando duas. E volta elas pra mão. Depois de voltar as cartas, se você tiver voltado pelo menos duas, né, você pode chamar até duas cartas da sua mão em rearguards diferentes. É importante aqui. Diferente da Olivia, ela não chama em rows diferentes. Então não precisa ser uma na frente e uma atrás. Ela pode chamar as duas na frente, cada uma em um lado, e você ter coisas para atacar de novo. Outra coisa relevante, ela pode voltar bastante carta e ela não exige nome diferente. E o mais importante de tudo, ela acontece na primeira stride fazendo o GB2. Isso é bom para Lauris, isso é bom para um deck novo que eu vou citar mais pra frente. Uma surpresinha aí legal dessa box, coisa que eu achei bem divertido. E é bom no geral, porque fazer cartas face up na G-Zone hoje no jogo é muito relevante. Você tem a Marronier, que é uma G2 que ganha power quando ela está no GB2. Você tem a Feluca, que também faz coisas importantes no GB2. Então tá ficando bem... Era bem necessário sair uma carta desse tipo. E ela segue um padrão de cartas, né? Que é aquela carta que na primeira stride ela faz GB2, e mesmo assim ela tem uma skill que é a Generation Break 3, caso você faça ela de segunda stride ou depois de uma G-Guard. Que é o seguinte, no Generation Break 3 ela tem um contínuo de que todas as suas unidades com Harmony ganham mais 5.000. Ela basicamente é uma soma da Olivia com a Lauris G4, né? Eu acho que ela é melhor do que as duas, particularmente eu acredito nisso. Ela tem a única desvantagem em relação a essas é que ela não ganha crítico. Mas convenhamos que o que ela faz é muito relevante. Ela acontece na primeira stride, ela dá power para todas as suas unidades em Harmony, não é com Harmony. Então, se você tiver uma Rearguard que não tem a habilidade de Harmony, mas entrou em Harmony com alguma outra carta, ela ganha 5.000 também. Então, ela começa a fazer bastante power, ela já dá basicamente mais 10.000 para cada coluna sua, inclusive a dela mesma. Isso é bem útil. Tem uma coisa chata nela que ela não tem um GB2. Ela não tem um GB2, então ela não vai interagir com uma carta nova dessa coleção que eu também vou falar daqui a pouquinho. Mas ainda assim ela é uma carta excelente, uma carta muito boa que vai rodar em decks de Harmony, em decks mais genéricos, vamos dizer assim, né? E sensacional. Eu simplesmente gostei muito desse lançamento. E ela tem a arte engraçada, né? Parece que ela veio direto do anime mesmo, né? Do Vanguard. Agora a gente entra nos archetypes. Eu vou começar falando de duo. E duo é um problema, porque eu acho que nas últimas coleções os suportes de duo eles foram bem ingratos. Não ajudaram muito o deck, né? Saíram muitas cartas que não faziam coisas muito relevantes. Essa coleção até que tá legal pra duo, até que ela tem cartas interessantes, cartas divertidas, mas eu acho que não vai ser suficiente para deixar o deck forte para jogar. A primeira carta que eu vou falar é a Yuri. A Yuri, ela era uma grade 3, né? Bem legal por sinal, mas que nunca jogou porque ela ficava atrás da... Ela até jogou, mas ela ficava atrás sempre da Rate e da Mir. E agora ela é uma G1 de 11.000 de ataque. E ela tem uma skill na Rearguard que se você não tiver uma Vanguard com G3 ou maior, com Duo no nome, ela perde 5.000. Mas é só na Vanguard, na Rearguard. Então você pode dar ride dela, e aí você tem uma Vanguard de 11.000 na sua G1. Tipo, cara, isso é sensacional, fica mais fácil de defender. Seu oponente não consegue te rushar praticamente, exceções para Royal Paladin, que tá com um rush absurdo de bater 14.000 no turno da G1, da G2. Mas ainda assim ela é muito forte. Na verdade na G2 Royal Paladin bate 16 já, né, o deck de Outmaio. Mas ainda assim ela é muito boa, ela segura muito rush. E os decks mais relevantes do jogo hoje eles fazem rush com muita facilidade, porque eles não têm medo de perder aquelas cartas, eles repõem muito fácil. Só que ela segura tudo isso. E é bom, assim, você ganha uma alternativa muito boa. O problema é que você não pode ficar nela, você tem que dar ride da G2 uma hora. E na Rearguard ela pode ser perigosa, se você tiver múltiplas cópias dela começa a ficar chato, por exemplo, no early game. Mas passou do early game, chegou na G3, ela continua sendo boa, ela não atrapalha absolutamente nada, ela até que é legal de você ganhar power muito fácil, você subir suas colunas, né, muito simplesmente, ela é um boost de 11.000, isso é muito relevante. E é isso, essa é a primeira carta de duo, ela é bem legal, ela é bem divertida até, deixa eu fechar ela aqui. E vamos para a próxima. Todas as cartas dessa coleção de duo eu acho são remakes. São remakes não, né? São downgrades ou upgrades de cartas. A Cheryl, ela era uma G1 promo e agora ela virou uma G2. Ela funciona de uma maneira bem semelhante à Emília até, inclusive para quem usava Emília no deck de duo agora não precisa mais, vai usar ela que é mais consistente, né? Por ela ter duo no nome.
Antes de mais nada, ela tem 10.000. E quando ela entra na Vanguard ou na Here, você tem que revelar duas cartas com Duo e o nome igual da sua mão, ou revelar uma cópia dela, senão ela não pode atacar a Vanguard no turno que ela foi chamada. Fora isso, se ela já estava no campo desde o turno anterior, nada acontece, ela pode atacar normalmente, você pode dar o ride dela, ela é um 10.000 que também segura Rush, então também é bem legal. E quando ela volta pra mão, você pode pagar, da Rearguard, aliás, né, pra mão, se você tiver uma Vanguard com Duo, você pode pagar CB1 e dar uma draw. Que é basicamente a skill da Emília aplicada ao deck de Duo. Ela segura Rush, e ela tem uma skill legal de draw, ela vai acontecer bastante no deck, é bem fácil de fazer skill dela no deck de Duo. É bem fácil de chamar ela pra campo podendo atacar, então você não vai ter problemas. Uma carta boa, uma carta bem legal, com certeza vai entrar no deck, não tenho dúvidas disso. E é um suporte interessante para Duo, poderia ter saído antes, talvez se tivesse saído mais cedo, o Duo teria mais relevância. Agora eu vou entrar numa carta que para mim é o melhor suporte de Duo dessa coleção. Duo Achievement Permise e Colima. Isso não é nenhum upgrade, nem um downgrade, na verdade. Ela era uma Quintet Wall na Extra Booster 10, e agora ela virou uma PG. Quintet Wall, em Bermuda Triangle, de uma forma geral, nunca foi uma coisa boa. Tanto que a Colima eu acho que era a única. Talvez tivesse mais uma, que eu não vou me lembrar agora. Mas não é legal nesse deck. Você tem maneiras melhores de fazer defesa e de acessar uma PG também. Acaba sendo muito mais forte. Agora ela é uma PG. Você tem que descartar uma carta com duo pra skill dela. Mas os decks de duo, geralmente eles são inteiramente duo, né? Exceção pra Emília que entrava e agora não entra mais. Só que ela tem um adicional. Ela só defende ela, na real, na verdade, ela defende qualquer carta, mas a sua Vanguard tem que ter duo. E depois de fazer a skill dela de PG, você pode escolher até 3 cartas com duo no nome na sua drop e colocá-las no fundo do seu deck. Isso em duo é muito relevante, porque duo acabava com o deck muito rápido, fazendo muito search, e agora ele consegue repor o deck. E o melhor de tudo, ela não exige normal unit, ela pode voltar triggers. Isso é muito importante, você voltar trigger pro deck em Bermuda Triangle de uma forma geral é muito bom. Porque você compra muita carta, seus triggers acabam, e começa a ficar complicado jogar, e ela volta trigger, ela volta heal, ela volta crítico, isso é muito bom. E se as 3 cartas que você colocou no fundo do seu deck tinham o mesmo nome, você compra uma carta e dá Counter Charge 1. Então quer dizer, você pode voltar 3 heals, você pode voltar 3 críticos, você pode voltar 3 daquela da Rony, que é uma carta muito boa no deck. E você ganha uma carta depois disso, você repõe a carta que você descartou, no caso, né, pra usar a PG, e dá um Counter Charge, que é uma coisa muito boa em Duo, porque Duo gasta muito CB. Ele tem maneiras de reverter o gasto, sempre foi bem balanceado nesse sentido, mas ainda assim, qualquer Counter Charge que vem ainda mais a custo baixo, na verdade nem é um custo, é um benefício até, né, é sempre bem-vindo, ajuda bastante. Por isso que eu acho que ela é a melhor carta de Duo. Se tivesse lançado uma coisa desse tipo para qualquer deck, seria totalmente insano. Seria absurdo. Bermuda Triangle ia ficar muito importante com essa carta, assim. E ajudar muito qualquer deck de Bermuda. E o último suporte de duo da coleção, que é uma triple rara, do Amazing Sister Mir. Eu gostaria bastante que ele carregasse aqui para eu poder falar para vocês, porque eu não lembro a skill dela inteira. Mas é uma carta bem legal. É uma Stride, né? Com custo baixo. É uma nova Mir, coisa que eu já imaginava que fosse acontecer, porque né, a Bushiroad adora lançar Mir. E ela tem um Act once per turn, que o custo é Soul Blast 1, desvira uma cópia dela, da G-Zone. Aliás, desvira qualquer carta da G-Zone, perdão. E se você tiver uma Hurt com duo, você escolhe uma Rearguard com duo no nome para cada cópia dela feita pela G-Zone, da cópia dessa Mir no caso. Então, primeira vez que você fizer isso, que você vai virar ela, inevitavelmente. Então, voltando, você escolhe uma carta com duo no nome para cada cópia dessa Mir face pela sua G-Zone, e você retorna todas as cartas com o mesmo nome, todas as Rearguards com o mesmo nome, que as units que você escolheu para sua mão, certo? Então ela volta muitas cópias e você só ajuda a trigar as skills de duo, né? Por exemplo, do crítico, e acho que tem uma G1 também que faz isso, não tenho certeza. E depois de você ter feito isso, ela ganha mais 5.000 e mais 1 de crítico para cada 2 cartas que você voltou. Note que o crítico também é acumulativo, então ela começa a fazer power. Não é difícil no deck de duo você chamar 4 cartas iguais para campo, selecionar uma só delas e voltar as 4 e ela ganha mais 10.000 mais 2 de crítico, ela fica muito forte. Isso acontece na primeira stride, é bem relevante falar. Na primeira stride isso acontecer pode gerar muitos danos pro seu oponente, porque às vezes ele não teve tempo de gerar uma G-Guardian forte, ou então uma PG, porque
tá no começo do jogo, ele não conseguiu fazer muito plus. Então ela é bem relevante nesse sentido, é uma stride muito forte, um suporte muito bem-vindo para os decks de duo, porque eles estavam sem um boss central para jogar na stride, né? Os principais boss de duo eles eram G3, e isso acabou ficando fraco no formato G, porque você tem PG fácil e você tem G-Guardian mais fácil ainda. Foi bem legal o lançamento dessa carta, foi bem importante, é um boss interessante pra duo. Não sei, como eu já falei, eu acho que duo não chega a ser um deck relevante a ponto de se tornar um rogue, né, um tier 2, por exemplo, mas é um deck divertido de se jogar, é um deck que ficou agora mais praticável, ele ganhou suportes bem relevantes. Terminando com o duo, a gente começa a falar de Prism. Prism ele chegou a ser o melhor deck de Bermuda Triangle na Clan Booster 3, né, na G Clan Booster 3, quando lançou a Vert G4. O deck chegou a figurar no meta, inclusive, apareceu durante algum tempo, mas sumiu bem rápido. E era um deck muito forte, era um deck muito agressivo. E agora ele está ficando cada vez mais agressivo. Você já não tem uma maneira eficiente hoje de você jogar de Prism como um deck defensivo. A primeira lançou só 3 cartas de Prism, que são upgrades de cartas já conhecidas, lançadas também na Clan Booster 3, que são a Brand New Prism Sapphire, a Brand New Prism Emerald e Brand New Prism Garnet, né, são nomes de pedras preciosas, coisa assim, as referenciazinhas das cartas. Todas elas ganharam um upgrade, né, e a Sapphire, que é a primeira, ela era um starter, que eu particularmente não achava bom, e agora ela virou uma PG. Só que ela virou uma PG muito interessante. Ela só protege units com Prism no nome, o resto é normal, coloca ela na guarda, descarta uma carta, só pode ter 4 cópias, padrão. Mas na Drop Zone ela tem um adicional. Você pode dar bind nela, aí você escolhe uma skill, Limit Break 5 da sua Vanguard, e ela muda para Limit Break 4. Limit Break 5 é uma coisa muito difícil de se atingir. É perigoso, é uma zona de risco, ainda mais num deck agressivo como Prism agora, né? Antes ele não era tão agressivo assim. Mas você fica mais difícil de defender. E esse Limit Break 5 virar um Limit Break 4 é muito relevante. Primeiro porque 4 danos é mais tranquilo. Você pode tomar um dano e defender o resto. Às vezes você checa um trigger ali que te ajuda bastante. E Limit Break 4 tem o Enabler, né? O famoso Enabler, que é a carta que faz o Limit Break 4 ficar ativo sempre, independente do seu dano. Essa carta ela é excelente. Só que assim, nas cartas que já existem de Prism antes dessa coleção, não existe nada que você possa usar essa carta. Porque a Garnet G3, que é o único Limit Break 5 do deck, ela não tem Limit Break 5. Ela ganha um Limit Break 5 quando ela ativa o Limit Break 4 dela. Consequentemente, você não conseguiria usar essa carta. Mas a última carta de Prism dessa coleção que eu vou falar, que por sinal já ficou óbvio, né, que lançaria um Limit Break 5, né, pro clã. A última carta com Limit Break 5 do deck vai usar muito essa PG, vai abusar dela e vai ser muito importante você ter essa PG no deck. 4 cópias com certeza, porque você não pode correr o risco de vir outra PG, que não seja ela. Mas antes de falar dessa carta que vai usar essa PG, vamos falar da nova Emerald, que é a Brand New Prism Glitter Emerald, que é um Strider de Prism, né? Ela é 11.000 normal. Quando você dá Ride em cima dela, ou quando você dá Stride em cima dela, ou seja, ela funciona tanto como uma Break Ride quanto como uma Break Stride, você paga CB1, e aí você escolhe uma das suas Vanguards e ela ganha uma skill. Que é, quando ela atacar, você pode escolher até 2 Rear Guards suas e voltá-las para sua mão. Se você tiver voltado 2 cartas nessa skill, você escolhe... quantas cartas? Deixa eu ver aqui. Você escolhe uma carta da sua mão e chama ela para Rear Guard. Isso melhora o seu turno de Olivia, por exemplo, porque ela comba com a Olivia. Melhora muito o turno de Kaname, que agora é muito mais forte do que a Olivia, sem sombra de dúvida, e é muito mais praticável, já que você consegue voltar 2 pela skill que a Emerald deu pra ela, e 2 pela própria skill, e chamar quantas cartas você quiser. É uma skill muito boa, deixou o deck com um poder muito maior, muito relevante, e vai ajudar bastante. E ela tem um Limit Break 4, no mínimo curioso, que todas as suas units, incluindo ela mesma, com o Prism no nome, ganham mais 4.000 para cada crítico nela. Isso comba com a checagem de críticos, né? Com toda certeza. Se você checar um crítico na hora, a unit ganha, além dos 5.000 do trigger, ganha também os 4.000 da skill dela, porque esse é um contínuo. E isso comba com a nova Stride também, que as coisas foram todas as coisas dessa Clan Booster para Prism foram feitas para combar com a nova Stride, que eu vou falar dela agora.
Brand New Prism Shining Garnet. Pra quem já lembra da Shining Vert, que foi a carta que fez o Prism entrar no meta, a Shining Garnet pode ser a nova. E eu não acredito. Infelizmente eu não confio muito no deck de Prism no momento. Inclusive estou até com uma certa dificuldade de construir uma build que me agrade. Mas vamos falar da Garnet, que é a nossa Stride com Limit Break 5. Muitos vão achar isso muito estranho, né? O lançamento de Limit Break 5 no jogo já foi meio pouco relevante, vamos dizer assim. Alguns decks até usavam, mas. E eram sempre skills muito fortes, né? Mas é complicado jogar Limit Break 5, não é fácil. E vamos lá. Primeiro, sem pressa, vamos falar da skill dela que não é Limit Break 5. É um Act once per turn na Vanguard. Counter Blast 1, vira uma cópia dela da G-Zone. E aí você escolhe qualquer skill da sua Hurt, desde que a sua Hurt tenha Prism no nome. E ela copia essa skill, ela ganha essa skill. No caso da Emerald, você copia o Limit Break 4 dela. E agora todas as suas units vão ganhar mais 4.000 para cada crítico delas. Além dela já ter ganho a skill que a própria Emerald deu pra ela. E o Limit Break 5 dela, que você vai fazer virar Limit Break 4 com a PG, todas as suas units com Prism no nome ganham mais 1 de crítico. Então é aí que entra a skill da Emerald. Todas as suas units elas vão ganhar mais 8.000 já garantido no turno da Garnet. E isso é mais 16.000 por coluna. Claro que agora você vai ter que fazer um deck totalmente Prism. Você não pode usar uma carta que não seja Prism no deck, porque, quer dizer, pode usar triggers que não sejam Prism, né? Se você quiser um trigger com skill. Mas, no geral, as suas Grade 1, Grade 2 e Grade 3 tem que ser Prism, para elas ganharem esse bônus de 16.000, que vai ajudar bastante, né? Ainda mais batendo o crítico 2. Todos os seus ataques serão crítico 2. E, convenhamos, todos os ataques para bater crítico 2 é a mesma coisa que falar para o seu oponente que ele tem que defender todos os ataques. É uma stride muito forte. É uma stride com certeza muito forte. A questão é como que o deck roda ao redor dela. E isso que tá me incomodando um pouco ainda. Mas é uma carta muito boa. E eu acho que ela vai combar principalmente com a Emerald, claro, né? Mas além da Emerald você vai usar bastante a Labrador. Porque quando a Labrador ataca, você pode chamar até 3 cartas da mão. Então você já consegue voltar 2 e chamar 4 usando aliás, perdão, você consegue chamar 3 no meio do seu ataque. E ela vai ganhar mais 10.000 e mais 1 de crítico. Então ela vai bater com 3 de crítico garantido já. E ganha 36.000, isso é bastante forte para uma stride. Além do seu campo todo ganhando crítico adicional. E alguns dizem que ela vai combar com a Garnet. O problema de combar com a Garnet é que para ela ganhar a checagem adicional, você tem que estar com 5 de dano. Porque, como eu falei, você não consegue reduzir esse Limit Break 5 da Garnet para 4, já que ela não tem o Limit Break 5, ela ganha o Limit Break 5. Mas fora isso, é um combo até viável. Se você for jogar com 5 de dano, o que é até consistente, já que você não fica dependendo da PG, isso pode ser muito bom. É uma carta que eu gostei bastante, sinceramente, ela melhora o deck, ela não piora de forma alguma, só que muda bastante a forma de jogar. E é uma carta muito forte, ela acontece na primeira stride, batendo com muito crítico, seu oponente tem que defender tudo, o que é muito difícil. Ainda tem a sua checagem, que vai acabar machucando também. O combo ideal dela com certeza é com a Emerald, mas ele também acaba sendo bem forte com a Labrador, sim. Principalmente se seu oponente não tiver PG. Se seu oponente não tiver PG e você fizer ela com a Labrador, ele só não vai perder o jogo se ele curar os danos enquanto ele toma, né? E aqui acabam os suportes de Prism. Foram só 3 cartas, mas foram 3 cartas muito boas. E agora a gente entra na Ranger. Ranger é um deck meio vira-lata, né? De Bermuda Triangle. Ele sempre foi bem complicado. O combo de Ranger ele é muito redondo, né? Ele funciona muito certo. Todas as cartas elas foram feitas para trigar no momento exato, de forma que o combo aconteça perfeitamente. Mas é um combo que dura um turno e depois disso você perde o jogo se o seu oponente não sobreviver de alguma forma, porque você não tem volta. Você não faz defesa, você checou um monte de G3 que não faz nada, né? Porque essa é a ideia do deck. Só que o deck dá uma boa melhorada. Primeira coisa é um starter novo, que toda vez que você checa uma G3, você pode pegar uma carta com o Ranger da sua drop zone e pôr na mão. A princípio parece não ser muito relevante, já que você só pega G3, né? Mas você ganha descarte para fazer stride e ganha descarte para a segunda skill dela. Que você pode descartar uma Grade 3 da sua mão e comprar uma carta, uma vez por turno, na rearguard. Tá? Só uma vez por turno, mas ainda assim é muito bom. Você consegue fazer com que as G3 mortas da sua mão virem cartas. E depois de fazer isso, se a sua Vanguard tiver Ranger no nome, você pode colocar ela na sua e dar Counter Charge 1. Isso é interessante, é legal.
Você consegue ficar trocando G3 por cartas no decorrer do jogo. Quando você chega na G3, você troca uma G3 por uma carta e depois faz um Counter Charge 1, fazendo um Soul Charge ainda, né, já que ela vai pra Soul. É uma carta muito boa, uma carta com certeza vai ajudar bastante o Rangir, deixa o deck bem melhor. Ainda não acho que o deck vai ser relevante, mas ele tem um fator importante que é o quanto ele é forte no começo do jogo. Na primeira stride, no próprio Rise do G3 ele é muito forte.